sejam bem-vindos a mais uma aula remota. Hoje, terça-feira, nós vamos para a nossa aula de matemática e a gente vai trabalhar hoje com os códigos de barra. Vocês já prestaram atenção nos produtos que nós compramos, que eles vêm com o código de barras, né? São uma sequência de riscos, né? Tem uns riscos mais grossos, outros riscos mais finos, e é a partir daquela sequência, né, que quando passa o leitor, ele consegue identificar qual é o produto, né, e já apresenta ali o preço e tudo mais. Isso é o que nós chamamos de código de barras. O código de barras, ele segue uma regra, né? Cada risquinho daquele, cada grupinho de riscos representam números, certo? Vocês vão ver aí na página 254 da apostila de vocês que nós temos assim, ó. Código de barra. São códigos formados por barras, normalmente pretas, e espaços que contêm algumas informações. Esses códigos aparecem em produtos, em contas a serem pagas e etc. Nos códigos de barras, os dígitos de 0 a 9 são representados da seguinte forma. Então, a gente tem aí como exemplo, o número 0. Ele tem duas barrinhas fininhas, duas barrinhas grossas e outra barrinha fininha. Esse aqui, esse grupo de 5 barrinhas aí, representa o número 0, certo? E por aí nós temos aí todos os outros algarismos, né, até o 9, que são utilizados. E depois são feitas as combinações dos números normais, né? Então por isso que fica aquele monte de riscos, né, fininhos e grossos, formando o código de barra. Nós temos aí um exemplo. Se a gente fosse representar o número de 1998 em códigos de barras, como é que ficaria? Nós temos aí primeiro os 3 primeiros risquinhos, eles são utilizados, certo, como um caractere inicial. Eles aparecem ali como um padrão para o início do código de barras. Da mesma forma, os 3 últimos, que representam o final, que ali terminou, certo? E no meio, entre eles, são utilizados os números. Então, nós temos aí o número 1998, e nós temos aí os risquinhos, que representa cada um deles de acordo com a tabela lá em cima apresentada. Então, deste modelo são produzidos os códigos de barras que nós utilizamos. Na página 255, vocês vão ver alguns lugares onde encontramos códigos de barras, certo? Nós vamos encontrar, por exemplo, na nossa conta de luz, né? Nós temos o código de barras. Veja que na conta de luz a gente tem aquele monte de números do código de barras e os risquinhos abaixo. Então veja que os risquinhos são muitos risquinhos, porque nós temos muitos algarismos aí nesses números, certo? No macarrão também, por exemplo, já veja que o código de barras do macarrão já é menor, porque ele já traz menos informações, certo? No livro também a gente já tem outro código de barra, também pequeno, que é menos informação. O código das contas, eles são maiores porque eles têm que trazer informação de quem vai receber, de qual é o banco, de valor, de data de vencimento. Tudo isso vem no código de barras das contas, por isso que eles são maiores que os dos produtos, certo? Os dos produtos vem mais ou menos, geralmente vem ali a questão de quem produziu, de qual é o lote, certo? Então são informações menores. No código de barra, os 13 números que aparecem representam as seguintes informações. Primeiro nós temos o prefixo do país, 789, representa o número do país em que foi produzido. Código do fabricante, que é o 1079. O código do produto, que é o 00022. E o dígito de controle, que é o número 9. O dígito de controle, ou dígito verificador, é calculado a partir dos outros 12 números do código e serve para detectar erros durante a leitura do código e também evitar adulterações. Na página 256, nós temos lá, nos códigos de barras de contas a serem pagas, estão presentes informações como a empresa ou órgão ao qual deve ser repassado o pagamento, a data do vencimento,
entre outras informações. E a partir daí nós temos a nossa atividade. Duas questões bem simples para vocês fazerem hoje. A primeira, você vai criar um código de barras que represente o seu ano de nascimento. Então você vai seguir lá na primeira página da atividade, na 254. Lá tem os números, né, cada algarismo e os códigos de cada um deles. Lembrando que vocês têm lá os caracteres iniciais, né, antes de fazer o número, e os finais, quando o número termina, certo? E tem também lá cada algarismo e o código de cada um, para você montar o número que represente o ano do seu nascimento. E nós temos assim, observe a representação do número 1998, apresentado anteriormente, a existência dos caracteres inicial e final. Esses caracteres servem para indicar no aparelho que vai fazer a leitura do código o início e o final desse código. Depois de fazer essa questão número 1, você vai criar um código de barras para o ano do descobrimento e da independência do Brasil. Qualquer dúvida, consulte seu professor. Como a nossa atividade vai terminar aí, então você não vai fazer a consulta ao professor, você vai pesquisar. Primeiro, o ano do descobrimento do Brasil. Para começar, esse não é o termo correto. O Brasil não foi descoberto, né? Os portugueses chegaram aqui, então é o ano da chegada dos portugueses, certo? Por que a gente vai dizer que ele não foi descoberto pelos portugueses? Porque os índios já estavam aqui. Então, se alguém descobriu o Brasil, foi se alguém foram os índios e não os portugueses, né? Quando eles chegaram, já haviam milhões de índios no país, certo? Então, feito isso, você vai pesquisar também qual foi o ano da independência do Brasil. Ter esses 2 anos, você vai produzir aí o código de barras para esses 2 anos, certo? Da chegada dos portugueses e da independência do Brasil. Essa é a nossa atividade de hoje. Faça com atenção. Dúvidas e dificuldades, só perguntar, tá bom? Um forte abraço e até a nossa aula de amanhã. Nossa aula de amanhã é a última aula do ano, tá certo? Amanhã nós vamos encerrar as nossas aulas de 2020, tá bom? Forte abraço para vocês e até a nossa aula de amanhã.